mas antes eu queria só conversar com a Mônica Bergamo, que ela também daqui a pouquinho tem que se despedir da gente. Mas, Mônica, saindo um pouco do assunto, Flávio, não, só antes do Paulo Gonet, né? Eu acho interessante aí que ele estava contando um pouco do perfil conservador de Paulo Gonet. Por que Lula escolheu o Paulo Gonet? Ele não tinha outra opção? Qual foi a opção do Lula por ele, hein, Mônica? Tinha outras opções que apareceram, mas aí um era muito ambientalista, vai criar problemas para as obras do PAC. O outro não confiava, o outro, os ministros do Supremo eram contra, e aí ele escolheu ali. Eu acho que contou muito essa questão da previsibilidade, de não incendiar a procuradoria, de ser um perfil meio parecido com o Aras mesmo. Né? O Aras seria o ideal para o Lula, na verdade, o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, do ponto de vista de você ter um procurador que, vamos dizer assim, quero usar as palavras corretas, mas um procurador que não incomoda o governo, né? Fabiola, veja, o Lula ele tem uma Câmara dos Deputados que não é exatamente uma Câmara dos Deputados simpática a ele, né? A gente sabe muito bem que ele precisou dar anéis e dedos para conseguir ali uma maioria que ainda não é tão segura. Então você imagina numa crise monumental, uma crise monumental que sempre tem em qualquer governo, um procurador-geral que apresente uma proposta de processar, de inquérito contra o presidente da República, e ela tem que passar na Câmara e passa na Câmara. Então, quer dizer, você precisa ter um procurador-geral desse ponto de vista, pensando em momentos de crise, que não faça isso, né? Que, de uma certa forma, não é blindar o presidente, eu acho que blindar é uma palavra exagerada, porque se de fato tiver um crime muito evidente, não existe essa blindagem, mas que se contenha, um procurador-geral contido, porque na Câmara, numa crise, a gente sabe o que acontece, né, com presidentes da República que não tem um amplo apoio ali dentro. Então, eu acho que existiram vários componentes, e esse perfil dele previsível e mais contido, eu acho que foi o que desempatou para ser ele o escolhido. Bom, vamos falar sobre Milei e sobre a possibilidade ou não de Lula ir à posse de Javier Milei. A chegada da futura chanceler da Argentina no Brasil ontem, a reunião com o chanceler aqui, que você destaca na sua coluna, mostra que não é bem daquele jeito que o Milei estava falando. E ela entregou ao chanceler brasileiro uma carta justamente convidando o presidente Lula, uma carta de Milei a Lula, estimado senhor presidente. A carta enviada pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milei, é um dos assuntos mais falados, foi entregue pela futura chanceler Diana Mondino. A carta a gente pode ler na íntegra aqui na reportagem e diz: estimado senhor presidente, envio-lhe essa mensagem com as minhas cordiais saudações e para transmitir-lhe meu convite para que se junte a mim no próximo dia 10 de dezembro, nas cerimônias que serão realizadas aqui por ocasião da minha assunção ao comando presidencial. E aí ele fala, espero que o nosso tempo juntos como presidente e chefes de governo seja um período de trabalho frutífero e de construção de laços que consolidem o papel que a Argentina e o Brasil podem e devem desempenhar no concerto das nações, esperando poder encontrá-lo nessa próxima ocasião. Receba meus cumprimentos com estima e respeito. E aí, hein, Mônica, o que significa essa carta? Lula vai responder como ele deve ou não ir à Argentina para a posse de Milei? Ô, Fabiola, muitos notaram que, assim como o Lula, ao reconhecer imediatamente a vitória dele, respeitando, obviamente, a escolha dos argentinos, não citou o nome do Milei, essa carta não cita o nome do Lula. Isso foi notado, né? Senhor presidente e tal. Mas fato é que o Milei, o Fabiola, está rapidamente recuando de muitas coisas, né? E uma delas é essa animosidade que ele ensaiou ter com o presidente Lula. Ele disse que o presidente Lula era corrupto, comunista, portanto não se reuniria com ele. Tudo bravata de campanha, né? Eu me recordo que quando ele falou isso, eu fui consultar o governo e o governo falou: não vamos responder porque o Milei está querendo chamar o Lula para a campanha eleitoral
para ter, né, aquela coisa, os brasileiros estão interferindo aqui na campanha, o Lula está apoiando o Márcio, o Lula está querendo mandar na Argentina, e nós não vamos cair nessa porque não passa de bravata, e está se provando que, de fato, era uma bravata, assim como ele falava mal da China e vai ter que conviver com a China e negociar e ter relações com a China. Então, agora resta saber, quer dizer, o Lula, até a semana passada, estava decidido a não ir para a posse. Resta saber quais são os outros gestos que o Milei fará, ou se esse é suficiente para que o Lula mude de ideia. Bolsonaro, eu sei que confirmou, disse que vai, e disse que ainda vai vaiar o Lula lá se o Lula aparecer. Não ele, Bolsonaro, mas Bolsonaro falou, olha, se o Lula aparecer lá, o Lula tem que se mancar, porque o Lula vai chegar lá e vai ser vaiado. Muito possível, mas vaias fazem parte, né, da vida dos políticos. Eu acho que, simbolicamente, seria muito importante essa presença